Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar um pouquinho hoje aqui sobre um tema bem interessante, que é a hiperespecialização. No meio acadêmico não é segredo para ninguém que nas teses aí de mestrado, doutorado, as pós-graduações em geral, as pessoas elas vão para lá com um projeto de pesquisa que vai fazendo um afunilamento do conhecimento. Isso é necessariamente ruim? Claro que não. Se a gente for parar para pensar em toda a história da ciência, nós vamos encontrar inúmeros cientistas aí que colaboraram com processos de hiperespecialização que foram avanços significativos e divisores de água para a sociedade moderna. Por exemplo, você pega o Albert Einstein, né? Ele lá, com a teoria da relatividade, todas as leis da física que ele estudou, todo o legado que ele deixou. Einstein era um hiperespecialista em física, ele era derrotado em outras matérias, mas era um especialista na área da física, né? Inclusive, eu estava vendo um documentário outro dia, estava vendo que depois que Einstein morreu, teve um médico que, sem o consentimento da família, tirou o cérebro do Einstein, né, e saiu fatiando em inúmeros blocos o cérebro dele para poder estudar e tentar entender o que aquele cérebro tinha de diferente, né? Porque na percepção dele naquela época, aquele cérebro do Einstein, ele tinha sim alguma coisa anatômica que tinha que ser diferente das demais pessoas para ele ser tão genial, né? E para surpresa dele, pelo menos inicialmente, eles viram que o cérebro do Einstein, anatomicamente, ele não tinha diferença quase nenhuma, ou nenhuma de uma pessoa normal, né? E aí, bem depois, décadas depois, outros pesquisadores foram estudar a parte microscópica do cérebro do Einstein, eles foram ver que tinha ali sim uma diferença das células da glia, né? O que são células da glia? As células da glia são células nervosas especiais que elas, vou falar um palavreado mais simples para você entender, é como se ela fosse as estradas, beleza? E as cidades são a massa cinzenta, onde as pessoas vão morar e tudo mais, vão se desenvolver. Então, não necessariamente Einstein tinha uma massa cinzenta assim grande, um cabeção enorme que nem o meu, mas ele tinha as estradas, né, que são as células da glia, super desenvolvidas. E aí o conceito de neurociência, ele evoluiu bastante com o avanço da microscopia, principalmente a microscopia eletrônica. Então tudo isso aí está, por exemplo, dentro da hiperespecialização. Aí você pega, por exemplo, outros pensadores, outros cientistas como Louis Pasteur. Você pega Louis Pasteur, né? O que ele fez? Ele conseguiu criar aquele processo químico, e aquele processo chama pasteurização, que hoje é absolutamente utilizado. Você vai no supermercado, dificilmente você vai ver um produto lá, né? Claro, existem os alimentos não perecíveis, mas dentre os perecíveis, por exemplo, os enlatados, pega vários enlatados, pega aqueles sachês, leites, Tetra Paks, todos eles têm ali um produto que está ali dentro que não precisa ficar resfriado, né? Ou seja, ele não precisa ficar em ambiente frio e ele tem uma durabilidade assim absurda, né? Claro, a partir do momento que você abre o Tetra Pak ali do leite, a tampinha do Tetra Pak, tira o lacre, a partir do momento que você abre a embalagem que está lacrada, hermeticamente lacrada, acabou. Aí realmente aí é um prazo aí de no máximo aí, se estiver fora da geladeira 2 dias, um dia já está azedo, né? Então olha só, outro exemplo importante de hiperespecialização foi os experimentos de Louis Pasteur. Hoje a pasteurização aí na indústria alimentícia é amplamente. Vai no supermercado, você vai ver a quantidade de alimentos que são conservados sem necessidade, por exemplo, de você resfriar, por exemplo, né? Isso aí deixou obsoleto processos antigos de conservação de alimentos, como você salgar o alimento, defumar o alimento, colocar dentro de uma lata de gordura, uma carne, por exemplo. Tudo isso foi extinto, né? São coisas que ficaram absolutamente obsoletas. Por exemplo, também se você pega na história moderna da medicina, por exemplo, vamos para a área da medicina, um medicamento que foi divisor de águas, assim, um estudo que fez assim, a qualidade de vida humana saltar absurdamente, né? Que foi a descoberta da penicilina, né? Então existia um pensador que o nome dele era Alexander Fleming. E ele, assim, nesse caso do Alexander Fleming foi ao acaso, né? Que ele
ele estava cultivando um grupo específico de bactérias e cresceu um fungo, né, do gênero Penicillium notatum, né, uma dessas amostras. E ele percebeu que aquele grupo de bactérias que estava num determinado lugar onde que aquele fungo cresceu, que o nome é Penicillium notatum, não crescia bactérias. Então ele isolou, né, a substância que esse fungo produzia e descobriu que aquela substância, que ele chamou de penicilina, por conta do fungo Penicillium notatum, ela era capaz de acabar com bactérias, e bactérias causam infecções diversas. Então, todas as infecções, antigamente as pessoas morriam de qualquer tipo de infecção. Era impossível fazer uma cirurgia sem um antibiótico, né? Assim, até dava para fazer, mas assim, tudo tinha um risco absurdo de infeccionar. Uma cárie podia matar. Então, a hiperespecialização, nesse caso aí, foi importante, daquelas pessoas ali que trabalhavam especificamente com essa parte aí de medicamentos. O Einstein, que trabalhava especificamente com a área da matemática e da física, né? Todos eles foram e são muito importantes. Agora, existe um grupo especial aí de pensadores na história da humanidade que eles são chamados de polímatas. O que é um polímata, né? Um polímata é aquele estudioso, né, ou aquele intelectual que ele consegue transitar por diversas áreas diferentes do conhecimento. Um polímata clássico, muito famoso, é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele trabalhou com arte, ele trabalhou com anatomia, matemática, invenções, né? E, exemplo, aquele quadro Mona Lisa, ele é do Leonardo da Vinci. Então, assim, era uma mente inquieta, né? Era uma mente que tinha uma baixa inibição latente, né? Fazia aqui uma menção especial ao psicólogo Jean Alexandre, que faz um estudo muito interessante sobre pessoas, sobre polímatas e pessoas que possuem a característica neurológica de serem AHSD, que é altas habilidades e superdotação. E ele consegue explicar muito bem, né, com seus estudos, como que funciona a mente de um polímata, como por exemplo era Leonardo da Vinci, né? Ele explica, abre aspas para Jean Alexandre, o neuropsicólogo, ele explica que uma mente de um polímata, ela tem o que se chama de baixa inibição latente. O que é uma baixa inibição latente? É aquela pessoa aquele cérebro que ele tem todos os estímulos dos sentidos mais aguçados, não aguçado no sentido de ter, por exemplo, supervisão, superaudição, superolfato, mas é um cérebro que não consegue filtrar as informações que chegam através dos sentidos igual uma pessoa neurotípica tem. Não que o AHSD, que é a altas habilidades de superdotação, seja uma neuropatologia, não é. Mas pessoas que têm neuropatologia, pessoas que são neurodivergentes, como por exemplo, pessoas que têm TEA, pessoas que têm AHSD e pessoas que têm TDAH, por exemplo, têm o que ele chama de baixa inibição latente. O que é a baixa inibição latente? É isso, a pessoa está aí no mundo, vai para o seu trabalho, vai estudar, e aí ela começa a receber estímulos visuais, receber estímulos sonoros, táteis, e esses estímulos não têm um filtro. A baixa inibição latente é isso, ela vai absorvendo todos aqueles estímulos ali durante o dia inteiro, ela acorda bem, super bem, e aí quando vai passando o dia, estímulos visuais, estímulos de barulho principalmente, estímulos táteis, e a pessoa vai sobrecarregando o cérebro dela. Então, por que eu estou falando do Jean Alexandre e estou falando desse tipo de característica neuropsicológica? Porque as pessoas que são os polímatas, igual o Leonardo da Vinci, eles eram assim, né? Então, o que eu acho da hiperespecialização? Que o Da Vinci, por exemplo, ele não era uma pessoa da hiperespecialização, ele tinha um pensamento de desafunilar, enquanto os hiperespecialistas, eles afunilam o conhecimento, né? Mas o que eu quero dizer com a questão do exemplo do Leonardo da Vinci, que é um exemplo de polímata, que eu acredito que a hiperespecialização, ela sempre foi, e continuará sendo muito importante para a história da humanidade, principalmente nas invenções, nas descobertas de medicamentos. Por exemplo, tem uma doutora que chama doutora Tatiana Sampaio, minha colega de profissão, bióloga, que desenvolveu um estudo com a polilaminina.
E esse medicamento, essa proteína, ela é capaz de regenerar células nervosas danificadas. E hoje ela tem um trabalho extremamente valioso e muitos tetraplégicos, paraplégicos estão tendo a oportunidade de voltar a ter movimentos baseado no estudo dela, né? Por que eu estou dando o exemplo agora da doutora Tatiana Sampaio? Porque se não fosse a transdisciplinaridade, né? Ela, ou seja, o estudo de mais de uma cadeira de conhecimento para determinado estudo, não seria possível essas pessoas voltarem a andar, porque teve que ter a participação da bióloga, a doutora Tatiana Sampaio, para desenvolver a pesquisa dela, que durou décadas, e precisou de equipes de médicos, né? Como é que ela ia aplicar isso? Como que ela iria desenvolver desenvolver um estudo de prático mesmo, de chegar e colocar isso na coluna de alguém de qualquer jeito? Ela não tem autorização para fazer isso. Ela precisaria de médicos, de equipes médicas, ela precisaria de ortopedistas, porque estamos falando de um sistema nervoso que passa no interior de ossos, que é a coluna vertebral, que é a medula óssea, né? Que é o foco do trabalho dela. E ela teve sucesso, ou seja, já tiveram inúmeras experiências e inúmeras tentativas de fazer pessoas voltarem a andar, com estudo de células tronco embrionária e etc., e não teve sucesso. E agora, quando a doutora Tatiana Sampaio começou a estudar, e o estudo dela envolveu muitos profissionais de diversas áreas, da medicina, por exemplo, da biologia, a gente já vê aí estudos significativos, né? Você pode entrar aí na internet e clicar, doutora Tatiana Sampaio. Existem pessoas que estavam absolutamente tetraplégicas e voltaram a andar. Claro que a gente está falando de lesões recentes, né? Pessoas que têm lesões antigas ainda não têm uma eficácia o tratamento, mas uma pessoa que acabou de lesionar uma vértebra aí uma vértebra da cervical ou da torácica, que faz essa paraplegia acontecer, elas têm grande chance de sucesso, dependendo do tipo de lesão, claro, de voltar a andar. Então, o que eu acho da hiperespecialização? Eu acho boa, eu acho que ela tem e deve continuar acontecendo, mas eu acredito que estudos transdisciplinares, como esse da doutora Tatiana Sampaio, por exemplo, eles serão cada vez mais difundidos, cada vez mais com um grau de importância elevado para a sociedade, porque para tudo existe limite. Agora, quando você combina, né? Por isso que eu estava falando aqui do Dr. Jean Alexander, que ele estuda pessoas que têm essa característica de serem polímatas, de serem AHSD, né? Altas habilidades de coedotação, porque essas pessoas que conseguem transitar entre áreas de conhecimentos diferentes, elas conseguem fazer ligações que geralmente não são comuns, né? E aí elas conseguem chegar de repente num denominador que pode, por exemplo, gerar, igual no caso da doutora Tatiana aí, benefícios absurdos para a sociedade. Então, a minha opinião sobre essa questão da hiperespecialização, ela tem todo o meu respeito, eu acredito que tem que continuar, mas a crítica construtiva que eu faço, principalmente para as faculdades, para o meio acadêmico, é que precisa se abrir as portas para pessoas que têm essa características de serem polímatas, pessoas que têm essa característica de AHSD, pessoas que têm um pensamento arborizado, né? Que é um tipo de pensamento que ele expande, ele pega diversas áreas. Não somente aquele pensamento que afunila, né? Que é majoritariamente hoje o que o campo científico abraça, o meio acadêmico abraça, né? Então, é muito importante, por exemplo, vou dar um exemplo, hoje a gente está na era da IA. Como que a transdisciplinaridade seria importante aí para você que está na academia? Como que isso poderia ser abordado? Tem que ter o biólogo, beleza? Por exemplo, na medicina, vou pegar um exemplo aqui de nanotecnologia, nanorobótica ou robótica ligada à medicina. Percebe que eu preciso dentro da robótica, eu tenho que ter um engenheiro mecânico, eu tenho que ter um programador, eu tenho que ter um profissional que trabalha com hardware, eu tenho que ter, né, um médico, eu tenho que ter um biólogo para conseguir entender como que uma célula funciona. Vou dar um exemplo.
Eu acredito que futuramente a medicina lá, o próximo passo da medicina vai ser essa questão transdisciplinar de serem feitas cirurgias, nanocirurgias, vamos falar assim. Seriam como se fossem micro-robôs. O que é a nanotecnologia? São micro-robôs que vão, ao invés de a gente fazer uma cirurgia invasiva numa pessoa, por exemplo, você vai fazer, sei lá, tem uma cirurgia de câncer, infelizmente, essa doença aí. E aí, geralmente, o que faz? Tradicionalmente, você faz os exames de imagem, detecta os tumores e tenta fazer a retirada desses tumores para depois fazer um tratamento quimioterápico. No meu entendimento, se existissem tratamentos, por exemplo, se existissem estudos interdisciplinares entre nanotecnologia, entre biologia, medicina, por exemplo, pegando o exemplo da doutora Tatiana aí, dá certo, a gente poderia, por que não, terem nanorobôs que fizessem microcirurgias a nível microscópico, de modo que seria extremamente objetivo, extremamente cirúrgico ali, para poder tirar e matar células malignas, por exemplo. Então eu acredito que com o avanço da inteligência artificial, com o avanço da tecnologia, tem que se abrir o espaço para a transdisciplinaridade. E abrindo espaço para a transdisciplinaridade, apareceram soluções em que a hiperespecialização sozinha não seria absolutamente capaz de fazer. Então eu acredito bastante nisso, essa é a minha opinião. Fica aí a dica para as universidades, para as faculdades, façam isso. Abram oportunidade para pessoas que têm essa característica divergente de pensamento, né? De pensamento arborizado, pessoas com AHSD, pessoas que têm assim, interesses múltiplos. A academia precisa de pessoas assim para que nós possamos aí dar um próximo passo na história do desenvolvimento da ciência.